Pessoal, bem-vindo a mais um módulo. Agora, nesse módulo, vamos falar sobre SBV, Suporte Básico de Vida. Ela atende aí a exigência da norma 24 da DPC e para que o participante, aplicando esse treinamento de primeiros socorros, se capacite para identificar e avaliar um cenário, uma situação de emergência, quando lá na plataforma estiver de imediato ou numa caso de solicitação em um momento que for preciso formar uma nova equipe de primeiros socorros, para poder dar apoio à equipe oficial, ok? Então, nesse módulo vamos ter o objetivo aí, a noção de primeiros socorros, anatomia do corpo humano e transporte de acidentados. No capítulo 1, vemos aí os conhecimentos básicos de primeiros socorros são fundamentais para os trabalhadores offshore, que na maioria das vezes é uma questão de vida ou morte, o tempo entre o momento do acidente e o início do acidente. Isso poderá representar um fator decisivo entre a vida e a morte da vítima que ali está. Então, quando você estiver numa unidade offshore, e ocorrer algum sinistro, e dentro desse sinistro for um acidente com uma vítima, ali naquele primeiro momento vai ser fundamental o seu conhecimento para dar o start da movimentação, de salvar aquela vida. Temos aí não só o conhecimento, mas temos também da prática, o conhecimento da prática, mas temos também o conhecimento, temos que ter o conhecimento dos aspectos legais, como crime de omissão de socorro. E o que é isso? É um dever moral, um dever legal, e a sua recusa constitui crime de omissão de socorro. Ela está prevista no artigo 135 do Código Penal brasileiro. Então, você omitir, você não dá a prioridade em atender aquela vítima, você também é responsável legalmente. Temos também o crime por abandono, é o artigo 133 do Código Penal brasileiro. Você vê uma vítima, você não abandona, ou você atropelou, ou você criou uma situação e abandonou aquela vítima, não deu o atendimento que deveria dar. Isso também está no Código Penal 133. E lesão corporal, esse é o mais complexo, é o artigo 129, que é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. É você prestar um socorro sem saber prestar o socorro e isso trazer uma sequela, um agravamento daquela vítima. Um exemplo básico aqui, você não fez a imobilização da coluna cervical e essa vítima veio apresentar, dentro do quadro dela, uma fissura dentro da coluna cervical. E ao você dar o atendimento, movimentar essa vítima, sem fazer os protocolos que tem que ser feito no atendimento inicial, você pode trazer uma lesão maior. E essa vítima pode te processar. Então, temos que estar atento a esses aspectos legais que nós temos aí. Não é só atender o primeiro socorro à vítima, mas também temos o conhecimento de como atender esses primeiros socorros. E o que são primeiros socorros? São os primeiros cuidados prestados ao acidentado, visando o quê? A preservação da vida e prevenir futuros danos antes da chegada da equipe médica. Então você chegou e encontrou uma vítima numa situação de parada cardiorrespiratória e aí qual é o procedimento? Fazer o RCP, ressuscitação cardiopulmonar, nós vamos ver mais à frente. E aí até o socorro chegar, você faz o procedimento, socorro médico chegando, você passa para eles. Isso dá o quê? Uma condição de sobrevivência dessa vítima. E o que é um socorrista? É toda pessoa capacitada ou não, disposta a prestar atendimento emergencial à vítima. Então, é uma pessoa capacitada, sim, aquele profissional que já é socorrista da área de saúde, tem um treinamento mais específico. Ou não, é aquela pessoa que tem aquele conhecimento básico, que é o suporte básico de vida, que é aqui que vocês vão ter esse conhecimento. E que está disposta a prestar esse socorro. Ou você
não tem a obrigação de prestar o socorro, mas você tem o dever legal de solicitar ajuda para o atendimento imediato dessa vítima. Regras básicas de situação de emergência e saúde, né? Vamos ver. Primeiro, mantenha a calma. A calma é fundamental no atendimento. Nós temos o hábito de ver, agir, né, e depois pensar. Temos que mudar esses conceitos, não só no atendimento de uma vítima, mas também nas nossas vidas. Então você tem que primeiro olhar, manter a calma, ficar tranquilo para não se tornar também uma outra vítima e não gerar danos maiores dentro da situação do sinistro. Segundo, tenha em mente a seguinte ordem de segurança quando estiver prestando socorro. Você é a prioridade, tá? Primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, quinto você, sexto a equipe, as pessoas que estão ali em volta de você e, por último, e tão importante, né, não é menos importante, mas tão importante, a vítima. Para quê? Para que isso não gere uma situação, quando você perde a calma, gerar maior danos daquele sinistro, daquela situação de emergência que estamos vivendo no momento. Terceiro, ao prestar socorro é fundamental ligar o atendimento pré-hospitalar imediato ao chegar ao local do acidente. Então, cheguei no local do acidente, se você está numa plataforma, que aqui é o nosso objetivo, você faz os primeiros socorros ali, se tiver com rádio, se estiver próximo a um telefone de comunicação, né, ou com rádio VHF, comunicar a sala de rádio, comunicar o enfermeiro da unidade, para que seja providenciado de imediato a equipe para atendimento na emergência que ali estivermos. Quarto, sempre verifique se há risco no local para você, a sua equipe, antes de agir no acidente. Então, quando você chegar num local de um sinistro, seja ele na área, né, de uma plataforma ou até aqui em terra, pare, observe a cena e aí depois você age. Então, é aquilo que você para, avalia a situação, depois você vai saber como agir. Não olhar e agir depois, não era assim que eu tinha que fazer, aí dificultei mais ainda a situação do acidentado e também do acidente. Pode ser um fio elétrico, pode ser uma colisão, né? Vários fatores que a gente tem que analisar a cena, é fundamental. Quinto, mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos. Se você está numa plataforma, você vai pedir ajuda. Se tiver mais pessoas próximas, solicitar apoio. Se você está aqui lá vamos botar aí em terra, né? Trabalhando offshore, então solicite aí, afaste os curiosos. Você pega um acidente numa estrada e as pessoas querem saber o que está acontecendo, mas ninguém quer ajudar. Então o que temos que fazer? Né? Afastar esses curiosos, sinalizar a estrada que está havendo uma situação para evitarmos o quê? Novos acidentes, novos atropelamentos ou novas vítimas. 6. Distribua tarefas, assim os transuentes que poderiam atrapalhar lhe ajudarão e se sentirão mais úteis, né? As pessoas são curiosas, querem ao mesmo tempo saber o que está acontecendo, mas sentem a necessidade de ajudar. Se você está liderando a situação, então você dá, né, função para essas pessoas. Uma função básica é mandar as pessoas fazerem um círculo em torno da vítima para afastar, para evitar aglomeração sobre essa vítima que está ali necessitando de atendimento emergencial. 7. Evite manobra realizada de forma imprudente com pressa, né? Quando atendemos uma vítima, é um ser humano e ele tem suas limitações, suas debilidades, suas condições vulneráveis que você tem que ter cuidado. É um corpo onde qualquer movimento pode trazer danos. Então, não é um saco de batata que você pega e transporta como se fosse, né, de um lugar para outro sem ter prejuízo. O ser humano não. É um corpo que pode danificar e trazer sequelas maiores. 8. Em caso de múltiplas vítimas, dê preferência àquelas que correm risco de vida como, por exemplo, né, vítima de parada cardiorrespiratória que estejam sangrando muito. Por que essas vítimas são prioridade? Porque parada cardiorrespiratória, que parou de respirar e parou o coração, ou vice-versa, né,
Você tem que entrar com o protocolo de fazer o atendimento imediato. Está sangrando, imediato fazer o atendimento, para evitarmos o quê? Entrar em estado de choque. Então, são as prioridades dentro do contexto. Agora, todo socorrista, né, não é herói. Lembre-se do segundo mandamento, tá? Primeiramente você. Você é a prioridade. Vamos sempre lembrar que quando você conjuga o verbo, a primeira pessoa que você, né, fala no conjugar o verbo é eu. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Então, eu é sempre você a prioridade em qualquer atendimento que você se propõe a fazer no atendimento de uma vítima. Primeiramente você. Bom, vamos lá. Como acionar o alarme ou comunicar uma situação de emergência? Então, eu encontrei uma vítima, ela está lá, né, para prestar o socorro, mas eu já tenho que comunicar. Como é que eu vou fazer, né? Detectar a emergência, a atitude inicial adequada para fazer a diferença entre a vida ou morte. Então, você já tem que solicitar apoio através de quê? Ou você toca um alarme, através de uma botoeira, ou você solicita através do rádio, ou você solicita através de um telefone, qualquer meio de comunicação que você tenha, né, já comunicar. Algumas situações de emergência que pode ocorrer em uma plataforma. Como vocês vão ver aí na tela, né, as fotos, você tem um incêndio, você tem explosões, mau tempo, vazamento de gás, queda de aeronave, colisão e homem ao mar. Essas são as situações de emergência que podemos encontrar. Não é só essas, tem outros tipos também, mas essas aqui são umas referências de que podemos vivenciar quando lá estivermos. E nós temos aí, tá, a forma de acionar, através, como já vimos no RCP, né, da responsabilidade social, você tem aí o alarme de emergência acionado a bordo, que é aquele que você vai acionar uma botoeira e vai ser aquele som intermitente, né? Ele vai estar intermitente informando que está havendo uma emergência. E aí já sendo informado a sala de controle ou a sala de rádio da unidade, através do intercom, que a gente chama boca de ferro, vai ser comunicado qual é a emergência que está ocorrendo. Se é homem ao mar, se é uma vítima, né, que caiu de um andaime, e aí vai depender muito de cada situação que está vivendo naquele momento. Os meios disponíveis de assistência médica na unidade offshore nas proximidades, né? Então, as unidades de petróleo, elas são compostas aí por 2 ou 3 leitos hospitalar, devidamente equipados conforme a legislação em vigor. Então, toda unidade offshore, mesmo que seja não só plataforma, mas também embarcações, navios de grande porte, ela tem a sua unidade de saúde ali, onde tem sempre 2 leitos, né, para repouso e para atendimento, além do ambulatório, para ser atendida essa vítima até ser transportada para a terra, através de helicóptero ambulância. E os profissionais que ali trabalham, pode ser médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Em alguma unidade podemos encontrar até os 2. Quando você for trabalhar, por exemplo, num flotel você vai ter um médico e um enfermeiro, tá? Então, são profissionais de acordo com o número de pessoas embarcadas. E a necessidade vai dizer se vai ser 2 profissionais ou 1 profissional. Esses profissionais, quando não acompanhado pelo médico, trabalham de acordo com a legislação marítima sanitária dos conselhos profissionais. Então, todo profissional ele tem que ter o seu COREM, né, o seu conselho regional. E todo atendimento a bordo, eles são relatados através do médico, através de videoconferência, de telefone. Então, temos hoje esse mecanismo que facilita o contato imediato com o médico na base, dando respaldo técnico de saúde ao acidentado ou ao doente, quando lá estiver. Temos aí um grande aparato de apoio de serviço a bordo e também contamos com helicóptero ambulância 24 horas. A base dele fica em Macaé,
à base do apoio do helicóptero, e 24 horas de stand-by para qualquer emergência, seja de dia ou de noite, ser deslocado para prestar o primeiro socorro no resgate à vítima, acompanhado com um médico e um enfermeiro. Bom, dentro do nosso contexto, também temos que ter cuidado com a nossa higiene de saúde a bordo. Então, a de praxe, a rotina de higiene pessoal, aquela básica, né? Tomarmos nosso banho, mantermos o cabelo cortado, unhas aparadas, né? Escovar sempre os dentes. Para pessoas que trabalham em locais como cozinha, né? Dando apoio na parte da alimentação, né? Não pode ter bigode, não pode ter barba, pela questão da segurança alimentar. A rotina também de limpeza do nosso ambiente. Nosso camarote é um ambiente, né, individual, onde 4 pessoas, 2 pessoas ou 1 pessoa, dependendo da posição que você tem dentro da unidade e também da disponibilidade do seu alojamento. Aquele grupo tem que estar responsável pela limpeza. Tem um profissional que faz essa limpeza diariamente, mas nós temos a responsabilidade e o dever de manter o nosso ambiente limpo. E também a nossa saúde. Temos uma boa alimentação, cuidar da nossa saúde não só material, né, orgânica, mas também a espiritual. Bom, vamos entrar no capítulo 2 e agora falar um pouquinho do corpo humano. Nós vamos falar aí sobre o sistema esquelético e o sistema muscular. No sistema esquelético, o corpo humano aí é composto de 206 ossos e cartilagens, que protegem nossos órgãos e permite que os movimentos denominado sistema esquelético, com a função de sustentação do organismo, proteção das estruturas vitais, base mecânica para os nossos movimentos, armazenamento de sais minerais como cálcio, por exemplo, a hematopoética, que é o suprimento contínuo de células sanguíneas e novas. Nós vamos, nesse processo, vai ser passado aí, vocês depois, na continuidade, assistam o videozinho mostrando aí um resumo do nosso sistema esquelético. Nosso sistema muscular, embora os ossos e a articulação nos fornecem o arcabouço do corpo, eles próprios não podem mover o corpo. Então, o movimento resulta da contração de um relaxamento dos músculos. O tecido muscular constitui cerca de 40% a 50% do nosso peso corporal total e é composto de células altamente especializadas. Então, vamos também passar um videozinho para você ter uma noção de como é que funciona nossos músculos e ele que é o da sustentação do nosso esqueleto. Similar à bicicleta, se nós pararmos, caímos e se encostarmos, enferrujamos. Então, temos que estar sempre em movimento para que essa musculatura esteja sempre resistente, para lá na frente, quando chegarmos aos 60, 70 anos, estarmos numa condição saudável de caminharmos sem precisarmos de uma bengala ou de um carrinho, né? Então, a nossa saúde em primeiro lugar. O sistema muscular é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. Existem cerca de 600 músculos no corpo humano. Juntos, eles representam de 40% a 50% do peso total de uma pessoa. Os músculos são capazes de se contrair e de se relaxar, gerando movimentos que nos permitem andar, correr, saltar, nadar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, promover a circulação do sangue no organismo, urinar, defecar, piscar os olhos, rir, respirar, etc. A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta de ossos, articulações e músculo, sob a regulação do sistema nervoso. Os músculos são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e, pela sua contração, são capazes de lhe transmitir movimento. Este é efetuado por células especializadas denominadas fibras musculares, cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Os músculos são capazes de transformar energia química em energia mecânica. O músculo vivo é de cor vermelha.
Essa coloração denota a existência de pigmentos e de grande quantidade de sangue nas fibras musculares. Produção dos movimentos corporais, movimentos globais do corpo, como andar e correr. Estabilização das posições corporais, a contração dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações e participam da manutenção das posições corporais, como a de ficar em pé ou sentar. Regulação do volume dos órgãos, a contração sustentada das faixas anelares dos músculos lisos pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco. Movimento de substâncias dentro do corpo. As contrações dos músculos lisos das paredes vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo. Os músculos lisos também podem mover alimentos, urina e gameta do sistema reprodutivo. Os músculos esqueléticos promovem o fluxo de linfa e o retorno do sangue para o coração. Produção de calor. Quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor e grande parte deste calor, liberado pelo músculo, é usado na manutenção da temperatura corporal. São eles: cabeça, pescoço, região posterior do tronco, tórax, abdômen, membros superiores e membros inferiores. No corpo humano existem músculos grandes, como os da coxa, e músculos pequenos, como certos músculos da face. Eles podem ser arredondados, planos ou fusiformes. Mas, de maneira geral, podemos reconhecer 3 tipos de músculo no corpo humano: músculo não estriado, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco. Os músculos não estriados têm contração lenta e involuntária, isto é, os movimentos por eles gerados ocorrem independentemente da nossa vontade. Esses músculos são responsáveis, por exemplo, pela ereção dos pelos na pele e pelos movimentos de órgãos como esôfago, estômago, intestino, veias e artérias, ou seja, músculos associados a movimentos peristálticos e ao fluxo de sangue no organismo. Os músculos estriados esqueléticos fixam-se aos ossos geralmente por meio de cordões fibrosos, chamados tendões. Possuem contração vigorosa e voluntária, isto é, seus movimentos obedecem à nossa vontade. Por exemplo, músculos das pernas, dos pés, dos braços e das mãos. O músculo estriado cardíaco é o miocárdio, o músculo do coração, que promove os batimentos cardíacos. Sua contração é vigorosa e involuntária. Bom, vamos falar os principais órgãos e suas funções, no item 2.2. Nós temos aí a nossa bomba, né? No nosso corpo, um órgão fundamental. Não é o principal. Eu vejo que todos os órgãos do nosso corpo eles são importantes, mas não é o fundamental, mas é importante. E o coração ele é o núcleo, é o centro, né? A bomba do nosso corpo. Bom, o coração é o centro do sistema cardiovascular e circulatório. Ele que manda, né, toda a necessidade de proteína, de sais minerais, através do sangue para todo nosso corpo, desde a nossa extremidade, da ponta do dedo, da unha, até o órgão mais interno. O termo cardio refere-se ao coração e o termo vascular refere-se aos vasos sanguíneos. O coração propulsiona o sangue por milhares de quilômetros de vasos sanguíneos. Passaremos também um vídeo para que você acompanhe através desse vídeo uma informação mais ampla.
Outro órgão fundamental, né, também faz parte importante desse conjunto, eu vejo o nosso corpo biológico uma grande orquestra, onde cada um tem o seu, um instrumento que toca a sua nota e aonde o cérebro é o maestro desse conjunto todo. Então nós temos o pulmão. Os pulmões do ser humano são órgãos do sistema respiratório. Ele é um órgão do sistema respiratório, todo ele, que é as vias aéreas superiores, traqueia, e é responsável pela hematose, pela troca, né, do oxigênio com o gás carbono. Sua principal função é oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono no nosso corpo. É fazer aquela troca natural, né, através do nosso pulmão, através dos nossos alvéolos, para renovarmos a nossa célula de alimentos, que é o oxigênio. O rins. Nós temos 2 rins, né? São órgãos excretores, uma forma de feijão. Por isso que até o meu comentário aqui, o feijão é um elemento fundamental para a ativação das células do rins. Ele aproximadamente aí tem 11 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. Ele é o principal órgão do sistema excretor dos vertebrados. Filtram os produtos do metabolismo dos aminoácidos, especialmente a ureia, do sangue. E os excretam. Né? O que é excretar? Eles eliminam, né, com a água na urina, e a urina sai dos rins através do ureteres para a bexiga. Então, não deixarmos de beber água, a água é fundamental. Como é que lavamos uma esponja de prato? Lavamos com Coca-Cola ou lavamos com água? Então, lavamos com água. O nosso rins é uma esponja, onde absorve todo o líquido que você ingere, e aí, se você não bebe a água, ele não é limpo, ele não é tirado as impurezas, ele vai acumulando, e aí vai trazendo no futuro, né, que a gente chama aí pedra no rins, como o pessoal fala, pô, estou com pedra no rins. São cálculos renais provenientes da ingestão de líquidos sem ser a água. Então a água é fundamental para a nossa vida. Temos também o sistema circulatório, respiratório e urinário. Vamos falar aí do sistema circulatório. Ele constitui aí o sistema fechado e contínuo. E existem 3 tipos de vaso sanguíneo: artéria, veias e capilares. Ok? Vamos passar um videozinho. Nesse vídeo vai mostrar a vocês e dar uma explanada de como funciona todo esse processo. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração,
que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Temos também um sistema respiratório. Agora a gente vai falar de um todo, não é só o pulmão, mas todo o sistema. Que começa aí, tem como objetivo troca de gasosa, né? A captação de O2, que é o oxigênio, para as células do corpo e a eliminação do CO2, que é o dióxido de carbono, produzido pelas mesmas. Contém receptores para a sensação de olfato, filtra o ar inspirado e produz sons que ajudam a eliminar a impureza. Então, nós também vamos passar um videozinho para que vocês tenham uma visão mais ampla desse aparelho. O sistema respiratório é constituído por um conjunto de órgãos, os pulmões, localizados na caixa torácica, e as vias respiratórias, que estabelecem a comunicação com o exterior, possibilitando as trocas gasosas que decorrem entre o ser humano e o ambiente. No decorrer da inspiração, a entrada de ar deve fazer-se pelas fossas nasais, onde se encontram localizadas células sensoriais do olfato e células ciliadas, células estas que possibilitam a filtração do ar. A oscilação dos cílios ao longo das vias respiratórias forma um fluxo lento de muco que se desloca à velocidade de cerca de 1 cm por minuto em direção às fossas nasais. Este mecanismo possibilita a constante filtração do ar atmosférico que entra nas nossas vias respiratórias. Das fossas nasais, o ar passa agora à faringe, que é um tubo muscular que permite a passagem do ar para a laringe. A laringe é um canal formado por estruturas cartilagíneas sobrepostas, unidas entre si por ligamentos e músculos, que serve de comunicação entre a faringe e a traqueia. No interior da laringe existem pregas membranosas, que são as cordas vocais. A traqueia é um tubo vertical cilíndrico, cartilaginoso e membranoso, que fica localizado entre a laringe e os brônquios. Apresenta cerca de 12 cm de comprimento e é constituída por vários anéis cartilagíneos, entre 15 a 20 anéis cartilagíneos incompletos na parte de trás, no contacto com o esôfago.
O interior deste órgão é também revestido por células ciliadas e por células secretoras de muco. Os cílios e o muco umedecem e aquecem o ar que inspiramos. Quando inalamos poeiras ou possíveis agentes patogénicos, estes aderem ao muco e são depois conduzidos pela garganta através dos batimentos dos cílios. O facto dos anéis cartilagíneos da traqueia se apresentarem incompletos, em forma de C, conferem à traqueia uma maior capacidade móvel e elástica, possibilitando o acompanhamento do movimento dos pulmões. A traqueia divide-se em dois brônquios, direito e esquerdo, e que apresentam uma estrutura em tudo semelhante à traqueia, dispondo também estes de células ciliadas e células secretoras de muco. Estes brônquios, de primeira ordem, já no interior de cada pulmão, irão ramificar-se em brônquios de segunda e terceira ordem, constituindo a árvore brônquica. Depois de percorrerem os brônquios, o ar vai distribuir-se por uma extensa rede de canais de menor diâmetro, designados por bronquíolos. Os bronquíolos apresentam um revestimento interno semelhante aos brônquios, mas não são constituídos por anéis, mas apenas por tecido conjuntivo. Nas extremidades dos bronquíolos apresentam-se os sacos alveolares. Os sacos alveolares são constituídos por pequenas câmaras esféricas onde ocorrem as trocas gasosas. São os alvéolos pulmonares. Estes alvéolos são formados por paredes muito delgadas, constituídas apenas por uma única camada de células e são irrigados por uma densa rede de capilares sanguíneos. Os pulmões são órgãos elásticos e esponjosos de cor rosada localizados na caixa torácica. Contêm numerosos alvéolos pulmonares. Estão divididos em lobos, sendo que o pulmão direito é maior, apresentando 3 lobos, e o pulmão esquerdo apresenta 2 lobos. Esta diferença de tamanho resulta do facto do coração se encontrar ligeiramente deslocado para o lado esquerdo. Os pulmões encontram-se protegidos por uma dupla membrana designada por pleura, constituída por 2 folhetos, um visceral interno, que reveste cada pulmão, e um outro parietal, externo, que reveste a cavidade torácica. Entre estas 2 membranas encontra-se um líquido que permite e facilita a constante expansão e contração dos pulmões. O diafragma é um músculo largo e fino que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. É a contração e o relaxamento deste músculo que, apoiado pelos músculos intercostais, permite o aumento e a diminuição do volume da caixa torácica e que assim tornam possíveis a entrada e saída do ar dos pulmões. O conjunto de uma inspiração seguida de uma expiração designa-se de ciclo respiratório. Para que decorra uma inspiração, torna-se necessária uma contração dos músculos intercostais, com consequente subida das costelas e do externo, uma contração do diafragma que o fará descer, e com isto aumenta o volume da caixa torácica. A pressão sobre os pulmões vai diminuir e o ar acaba por entrar nos pulmões. Durante a expiração, os músculos intercostais relaxam, as costelas e o externo descem, o diafragma relaxa e sobe, diminui o volume da caixa torácica, aumenta a pressão sobre os pulmões, o que obriga o ar a sair.
A hematose pulmonar corresponde às trocas gasosas que ocorrem nos pulmões, a nível alveolar. As paredes dos alvéolos pulmonares, que são constituídas por uma só camada de células e irrigadas por numerosos capilares sanguíneos, tornam possíveis estas trocas gasosas. Durante a inspiração, os alvéolos pulmonares apresentam elevada pressão parcial de oxigênio e baixa pressão parcial de dióxido de carbono. Nos capilares sanguíneos, a pressão parcial de dióxido de carbono é elevada e a pressão parcial de oxigênio é baixa. Assim, por difusão, o oxigênio passa dos alvéolos pulmonares para o sangue e o dióxido de carbono desloca-se em sentido contrário. As hemácias têm neste processo um papel fundamental, uma vez que são elas que poderão transportar o oxigênio até junto das células. E isto porque nas hemácias está presente uma proteína, a hemoglobina, que possui ferro na sua constituição, e é esse ferro que fará o transporte deste gás. Durante a circulação sistêmica, ao nível das células, ocorrem outras trocas gasosas que designamos por hematose celular. As células apresentam elevada pressão parcial de dióxido de carbono e baixa pressão parcial de oxigênio. Nos capilares sanguíneos, a pressão parcial de oxigênio é elevada e a pressão parcial de dióxido de carbono é baixa. Deste modo, o oxigênio difunde-se dos capilares sanguíneos para as células e o dióxido de carbono desloca-se em sentido contrário. A todo momento, as nossas células produzem energia pelo processo de respiração celular, processo para o qual é necessário fazer chegar às células nutrientes e oxigênio. As células, em resultado deste processo, libertam resíduos celulares, tais como ureia, ácido úrico, água e dióxido de carbono. Esta produção de energia torna-se mais intensa nos momentos de maior esforço, o que requer maior número de ciclos respiratórios e cardíacos por minuto, ou seja, ocorre um aumento da frequência respiratória e cardíaca com o objetivo de responder às necessidades do organismo. Comparemos agora a composição do ar inspirado com a composição do ar expirado. A temperatura do ar inspirado é variável, uma vez que está dependente das condições climatéricas. O mesmo acontece com a concentração de vapor de água no ar que inspiramos. O ar expirado apresentará uma temperatura próxima da temperatura corporal e sairá com elevada concentração de vapor de água. Água esta que foi produzida pelo organismo durante a respiração celular. O ar expirado apresenta uma maior concentração de dióxido de carbono comparativamente à concentração deste gás no ar inspirado, uma vez que este CO2, ou dióxido de carbono, é produzido durante a respiração celular e libertado do organismo a quando da hematose pulmonar. Já o oxigênio, este está presente em maior quantidade no ar inspirado, porque parte deste gás passará para as hemácias que o farão chegar às células onde será consumido. Finalmente, verificamos que a concentração de azoto não sofre oscilações durante a inspiração e a expiração, pois trata-se de um gás que, embora esteja presente em maior quantidade no ar atmosférico, este não é consumido nem produzido pelo nosso organismo. Sistema digestivo. Esse é também um aparelho fundamental, segundo alguns cientistas, chamam-se do segundo cérebro, onde também há, dentro desse órgão, células neurais que fazem conexão com o cérebro. Né? Temos aí uma comunicação entre a nossa parte neural e a parte do nosso sistema digestivo. Esse aparelho faz parte do sistema que os humanos
dos humanos e é responsável por obter alimentos ingeridos, seus nutrientes necessários às diferentes funções do organismo, como crescimento, energia para a reprodução, locomoção e etc. Ele é composto por um conjunto de órgãos que tem como função a realização da digestão. Sua extensão desde a boca até o ânus é de 6 a 9 metros em um ser humano adulto. Então, se você pegar o nosso sistema digestivo, nosso intestino grosso, nosso intestino delgado, e o reto, e fizermos aí, esticarmos, ele dá entre 6 a 9 metros de comprimento. Também teremos aí um videozinho para vocês acompanharem e ver como é que funciona e a importância do que você ingere através da boca, que vai até esse órgão fazer todo esse processo. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilhos, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. Agora vou falar não do rins, mas no nosso sistema urinário, né? Ele tem como função aí auxiliar a hematose, a troca também das células, controlando a composição e volume do sangue. Ele faz isto removendo e restaurando quantidade selecionada de água
né? E solutos, que é solutos, são líquidos que você ingere durante o dia. 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma única ureta compõem o sistema. A diferença entre a ureta masculina e feminina é o pênis. O pênis, tendo o homem o pênis, essa ureta ela é mais longa, na mulher ela é mais curta.